Américo Martins e Theo Cury, vou começar com Américo Martins. Quem vê a cutis de Américo Martins, acho que ele tem apenas 18 anos. Não imagina que Américo Martins cobre as Assembleias Gerais da ONU há anos. Então o Américo sabe exatamente a dinâmica dos discursos. E é muito comum, né, Américo, que no primeiro ano e no último ano de mandato de uma autoridade, ela costume fazer um discurso mais focado para o mercado doméstico. Exatamente explicando para a população que poderá votar nela ou não. Mas no meio do mandato, não. O discurso costuma ser mais internacional. A gente viu agora um Lula nesse discurso, não falando, acho que em nenhum momento, sobre política doméstica, focando mais em críticas à política internacional. Exato, Uribe, muito boa a sua observação. Claro que ele vai usar esse discurso internamente, depois, etc. Mas foi um discurso mais para a comunidade internacional, tocando em assuntos que o governo do presidente Lula defende e considera muito importantes. Em primeiro lugar, quando você pega todos os minutos que ele falou, em todos aqueles momentos, ele fez defesas de pontos que são muito caros para o sistema multilateral, para o sistema da própria ONU. Ele começou, inclusive, defendendo a ONU. O início do discurso ele dizia, a gente devia estar aqui comemorando que a ONU está fazendo 80 anos, mas nós estamos discutindo os problemas da ONU. Ela precisa ser reforçada e ela precisa ser reformada, mas ela precisa continuar existindo de uma forma mais forte. Ele também foi aplaudido em muitos momentos, nós mostramos um desses, quando ele fala da questão da guerra na faixa de Gaza, e ele mandou vários recados, Uribe, Tainá e Theo, para outros governantes, especialmente dos países ocidentais, em particular os Estados Unidos. Então ele respondeu aí à questão do tarifaço, dizendo que a democracia e a soberania do Brasil não seriam negociadas. Ele defendeu a questão de um comércio internacional, um livre comércio que seja baseado em regras multilaterais e não em ações unilaterais, como é o caso do tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump. Ele se referiu aos principais conflitos no momento e tomou um partido claríssimo pela criação do Estado da Palestina e com críticas, como a gente mostrou, bastante fortes a Israel. Nesse momento, inclusive, ele foi aplaudido por uma boa parte do plenário, lembrando que praticamente 150 países, 3/4 dos países que têm representação na ONU, também defendem a criação do Estado da Palestina. Ele colocou alguns pontos que são importantes para a diplomacia brasileira. A questão da aliança contra a fome, os padrões mínimos de tributação global, ou seja, impostos sobre ricos, os super ricos, e também a questão de regulação das redes e do ambiente digital. Agora, tem um outro ponto, ele deu recados claríssimos para a diplomacia americana, até mais do que para o presidente Donald Trump, quando ele disse que não existia possibilidade de Cuba estar listada como um país que financia o terrorismo, que ele disse que isso é um completo absurdo, e também defendeu a Venezuela na questão ali do entrave com os Estados Unidos, a questão dos Estados Unidos terem despachado tantos navios militares para o Mar do Caribe. Ele disse que, basicamente, fazer o que os Estados Unidos estão fazendo unilateralmente, que é afundar barcos civis, sob qualquer alegação, é o mesmo que executar aquelas pessoas que estão no barco sem nenhum tipo de justiça. Nesses momentos, inclusive, em que o recado foi direto contra a diplomacia norte-americana, a televisão da ONU mostrou o Marco Rubio, secretário de Estado americano, que é um dos grandes críticos do Brasil, é um dos nomes ali, trabalhando muito por essa questão das tarifas e as sanções contra o Brasil. Ele não ficou nada contente, pela cara dele dava para ver isso, com as críticas do governo brasileiro. Mas, de forma geral, foi uma defesa muito clara da ONU, do sistema multilateral e de pontos que são muito importantes para esse sistema, como, por exemplo, o combate às mudanças climáticas, as regras internacionais para as disputas, conflitos e comércio. Então, foi um discurso que atendeu muito aos representantes da ONU, as pessoas que estavam ali naquela plateia, como você colocou no início, Uribe, mais do que um discurso para o Brasil, ou falar de política brasileira, ele estava lá falando justamente para as pessoas que tomam decisões nesse cenário internacional. Não à toa, ele foi aplaudido pelo menos 5 vezes durante
esse discurso quando ele fez esses apontamentos defendendo o sistema multilateral.